Cultura Sci-Fi. O autor italiano Primo Levi, além de ser conhecido pelas suas histórias que tratam do Holocausto, tinha também paixão pela química. Nesse livro de 1975, cada um dos 21 capítulos leva o nome de um dos elementos da tabela periódica e dá nome ao volume. Ele não é exatamente um livro de divulgação científica estrito sensu, mas, escrito de forma brilhante, tem histórias como a do último capítulo, onde o autor descreve a trajetória de um átomo de carbono até chegar a um neurônio do cérebro do narrador. Nossos filmes de hoje demonstram mais uma vez a tese de que, às vezes, a vida imita a arte, ainda mais se o assunto é ficção científica. É o caso do filme Viagem Fantástica. Dirigido por Richard Fleischer em 1966, ele teve seu roteiro transformado em novela pelo escritor Isaac Asimov, para dar mais visibilidade ao filme e garantir bilheteria. Mas o autor não curtiu muito a experiência e apontou vários erros de fundo científico no roteiro original. A história lembra os recentes experimentos da ciência nanométrica. Um submarino é miniaturizado e injetado no corpo de um ser humano para tentar dissolver um coágulo existente no seu cérebro. O outro filme, Viagem Insólita, é uma produção de Steven Spielberg. Dirigido por Joe Dante em 1987, é quase uma paródia de Viagem Fantástica. Nessa história, um homem ouve vozes e, depois de pensar que está louco, descobre que um piloto da Marinha Americana, miniaturizado, foi acidentalmente injetado dentro do seu corpo. Aí a confusão está feita. E quem está presente hoje no estúdio é o Marcelo Oliveira, jornalista e produtor. Tudo bom, Marcelo? Tudo, e você? Tudo jóia. Bom, com mais de 20 anos entre uma filmagem e outra, o que mudou entre a Viagem Fantástica e a Viagem Insólita? Bom, Viagem Fantástica é um filme de 66, né, década de 60, período de grandes revoluções, o mundo estava mudando, as pessoas estavam saindo nas ruas exigindo seus direitos. E aí, com essa febre, esse exercício de cidadania, que as pessoas começaram a entender o que era, Hollywood acaba fazendo filmes muito escapistas, porque é importante as pessoas terem algum alívio à pressão, né? O filme se passa como fosse uma alegoria à Guerra Fria, que foi marcante nesse período nos Estados Unidos. E aí, assim, você vê que 20 anos depois, praticamente, 88, o mundo estava diferente, né? Ninguém mais quer abraçar nenhuma causa, não é mais interessante isso. Mas o mundo passava por uma fase muito conservadora. O governo Reagan, que é exatamente a década de 80 e 87, que é o filme Viagem Insólita, marcado por uma ideia muito valores tradicionais, uma ideia mesmo de volta à família, ideais que até então, 60, 70, tinham se perdido. Você acha que o cinema, principalmente o de ficção científica, pode funcionar como um divulgador da ciência e das novas tecnologias? Pode, até porque você está falando de filmes que são baseados em livros, escrito praticamente 30 ou 40 anos antes, né? Se você for analisar os filmes de ficção científica, todos eles têm um pé de uma fantasia, de um ideal, de um mundo, que a gente, quando você assiste, você fala, puxa, isso é muito utópico. Tempos depois, quando você revê o filme, você fala, puxa, olha como foram certeiros na ideia. E você vê hoje, o mundo avançou tanto de uma forma tecnológica, que esses filmes acabam sendo, de uma certa forma, meio precursores de uma ideia. Planta uma semente, né, e tempos depois aquilo acaba acontecendo. Obrigado, Marcelo. Nosso programa chega ao final. Não perca no nosso próximo encontro a primeira parte sobre tecnologias digitais. Até lá, tchau.